Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui conectados no nosso canal no YouTube para falarmos sobre as maravilhas de Deus, falarmos sobre a liturgia e hoje falar sobre a liturgia do dia primeiro domingo do mês de setembro, abertura do mês da Bíblia, um mês temático dedicado à palavra de Deus e nós como cristãos nos questionar, será que realmente estamos nos dedicando à palavra, estamos seguindo a palavra, estamos meditando a palavra? A CNBB propõe como tema o livro de Josué, com o capítulo 1, versículo 9, que diz: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Ou seja, tema para os nossos grupos de reflexão, tema para cada um de nós, tema para a nossa caminhada. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma luz em nossa caminhada cristã. Hoje ela nos fala sobre o seguimento de Jesus. Ela fala sobre as suas exigências. Quais são as exigências para seguir Jesus Cristo? Não é um caminho de facilidades, mas sim um caminho de renúncia, um caminho de entrega, um caminho de dedicação. A primeira leitura do livro de Sabedoria, capítulo 9, versículo de 13 a 19, é uma oração que foi atribuída ao rei Salomão, que os judeus de Alexandria, eles rezavam a fim de que iluminasse as exigências da fé em meio àquele mundo paganizado em que esse povo se encontrava. Essa oração lembra que só em Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade, só em Deus é possível encontrar o sentido da vida. São Paulo, quando ele escreve hoje na segunda leitura, a carta a Filemon, no capítulo 9, a 10, 12, 17, ele aplica as consequências do seguimento de Jesus. Ele intercede em favor de um escravo fugitivo, o Onésimo, junto ao seu dono, o Filemon, para que o Filemon o recebesse, não mais como escravo, mas agora como um irmão. Porque Paulo, preso com Onésimo, pôde fazer a experiência, ou provocar essa experiência em Onésimo, gerando agora um cristão, não mais um pagão, não mais um escravo, mas agora um cristão. E ele pede que o Filemon receba agora esse filho dele, esse filho na fé, que agora não poderia ser mais um escravo, mas um irmão. O Evangelho aponta o caminho do discipulado, o caminho do discípulo. São Lucas, no capítulo 14, versículo de 25 a 33, ele mostra quais as exigências para seguir, para estar no caminho dele. Jesus, ele estava caminhando para Jerusalém e nós sabemos o que vai acontecer, ou o que aconteceu em Jerusalém. A tragédia da cruz, a morte na cruz. E o povo o seguia, o povo estava continuando seguindo Jesus nessa direção de Jerusalém. E Jesus começa a falar da cruz. Mas o povo estava muito entusiasmado com a pessoa de Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais que Jesus fazia. Eles não escutavam muito o significado ou entendiam o que aconteceria em Jerusalém. Mas Jesus, ele não era demagogo, ele não era alguém que fazia promessas fáceis, ele não falava situações mentirosas apenas para atrair o povo, atrair a multidão. Ele sabia que entre aquela multidão que estava o seguindo, existia pessoas boas, pessoas desejosas de bom coração, buscava a palavra, buscava a boa nova, buscava sinceramente o Messias. Mas ele sabia também que ali, naquela multidão, tinha apenas os curiosos, que estavam desejosos de satisfazer o desejo apenas da novidade. Tinha também aqueles interesseiros
aqueles que não tinham esperança de participar da glória e da fama que iria ficar perto de alguém que conquistasse esse lugar. E existiam também os inimigos, que ficavam ali à espera de uma ocasião para acusar Jesus, para condenar Jesus e para matá-lo. Meu irmão, minha irmã, sem medo de perder alguns desses simpatizantes, Jesus ele fala então sobre 3 condições para continuar no caminho, para segui-lo até o fim. E a primeira condição é o desapego afetivo. Desapego a quem? Aos familiares, até a própria vida, até a si próprio. E ele diz: quem não odeia o seu pai e sua mãe, odeia até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora precisamos entender o que significa odiar, né? Nessa fala de Jesus, odiar não significa rejeitar os sagrados vínculos, laços familiares, mas priorizar os valores do reino de Deus, priorizar Jesus. A segunda exigência é a disponibilidade em carregar a cruz. Ele diz: quem não carrega a sua própria cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, minha irmã, a cruz é a imagem que melhor sintetiza toda a vida de Cristo. O discípulo, ele é convidado a imitar o Mestre, a seguir o Divino Mestre. A terceira exigência é a renúncia aos bens materiais. Quem não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Quando a pessoa vive em função de ter bens, de ter poder, não sobra espaço para Deus, não. Nem sobra espaços para as relações de partilha, para as relações de solidariedade com os irmãos, com as irmãs. Seguir Jesus, seguir o Mestre, não deve ser uma atitude passageira, mas deve ser uma atitude sincera, uma atitude de coração. Uma atitude passageira, ela acontece apenas por entusiasmo. O momento que você vai ali, acha bonito, quero seguir, mas depois desiste. Para seguir Jesus tem que ser uma decisão ponderada, amadurecida e uma decisão coerente até o final. E é por isso que ele conta essas 2 parábolas para ilustrar a necessidade de planejar a torre a construir e a guerra a conduzir. E ele vai dizer que é necessário o planejamento, a ponderação. É necessário saber o que realmente se deseja. O povo não podia ser deixado levar apenas pelo entusiasmo do momento. Eles precisavam calcular bem se eles estavam em condições de perseverar até o final, porque a cruz, a tragédia, a dor, o sofrimento estava ali à frente. Meu irmão, minha irmã, o seguimento de Cristo é um caminho, é uma pergunta, tá? É um caminho fácil? Ou um caminho que cabe qualquer coisa, que cabe tudo? Um caminho exigente, onde só cabe os que aceitam a radicalidade de Jesus? E nossa pastoral? Nossa pastoral deve facilitar tudo, porque sou amigo de fulano, sou amigo de cicrano? Ou ela deve ir pelo caminho da exigência, deve ser assim, deve ser dessa forma? A maioria do nosso povo, ele se diz cristão, seguidor de Jesus Cristo, recebe os sacramentos de iniciação na igreja, reconhece os valores de Deus, reconhece os valores da fé, mas a vivência cristã deixa muito a desejar. Não vive aquilo que Cristo pediu para viver. Muitas vezes ficamos felizes quando vemos a igreja lotada, mas qual é o verdadeiro motivo que leva as pessoas a encher a igreja? Meu irmão, minha irmã,
todos os que participam com entusiasmo das cerimônias solenes, das procissões, das romarias, será que eles estão realmente conscientes dos compromissos que a fé cristã os envolve? O que nos diria a respeito do Evangelho de hoje? Será que Cristo está mais interessado no número ou na qualidade dos que participam? Há dois tipos de religião. As reveladas, como a nossa, em que a Bíblia ela é a fonte de inspiração, é Deus que se revela e nós que aceitamos essa revelação, nos propomos a seguir a esse Deus. E as religiões criadas, que foram inventadas pelos homens, segundo o modelo que mais satisfaz o seu modo de pensar e de agir. Meu irmão, minha irmã, qual nos dá mais segurança de realizar o plano de Deus, o projeto de Deus? Uma religião mais fácil pode até ser mais atraente, mas certamente não será aquela que é mais fiel à proposta de Jesus Cristo. Estamos nós dispostos a sermos verdadeiros discípulos de Cristo pelo caminho duro e exigente que o Evangelho de hoje nos propõe? Meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus nessa celebração muita luz para compreender essa verdade e muita força para sermos fiéis à escolha feita, à escolha do seguimento. Procuremos, nesse mês dedicado à Bíblia, valorizar ainda mais a palavra de Deus, dedicando-lhe um tempo especial para uma atenciosa leitura orante da Bíblia. Meu irmão, minha irmã, fique em paz, fique com Deus. Não deixe de ter a sua Bíblia em casa, não apenas para enfeitar, mas para meditar, para rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e São João Batista. São José, abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.